Bom dia, meus amores. Eu sou a tia Nájila e hoje venho com mais uma aulinha da primária. Sejam todos bem-vindos. E como tema da aula de hoje, nós temos valiosas como as riquezas de toda a terra. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade. Doutrina e Convênios contém revelações de Deus. Em novembro de 1831, Joseph Smith e alguns dos santos viajaram para Kirtland para uma conferência. Nessa conferência, decidiram publicar as revelações de Joseph Smith. Jesus expressou o desejo para que isso acontecesse, que deu a Joseph Smith mais duas revelações, uma para o início da obra e outra para finalizar. Doutrina e Convênios fala que a Igreja verdadeira de Jesus Cristo está na terra de novo. Fala sobre o sacerdócio e ensina como os homens podem usar esse poder. Fala sobre o livro de Mórmon e testifica sobre Jesus Cristo. Também fala que nós devemos ajudar os necessitados e que nós vamos ficar cheios do Espírito Santo. Ensina também que nós devemos guardar os mandamentos de Deus. E quem o fizer, viverá com Jesus Cristo e o Pai Celestial novamente. Em Doutrina e Convênios, Jesus disse que todos os membros da igreja devem ler Doutrina e Convênios. Agora a tia vai mostrar para vocês algumas obras padrões da igreja. Vamos iniciar pela Bíblia Sagrada, que teve início na criação de toda a humanidade e de tudo que existe. E se estendeu durante todas as profecias e toda a história do acontecimento de Jesus Cristo e tudo que aconteceu depois de Jesus Cristo, da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos também o livro de Mórmon, que teve início com a família de Lehi e todas as guerras e todas as profecias da vinda de Jesus Cristo, e o livro de Mórmon testifica da Bíblia Sagrada, juntos testifica de Jesus Cristo. A pérola de grande valor, nós temos alguns registros de traduções da Bíblia que Joseph Smith fez, em algumas partes da Bíblia Joseph Smith traduziu. Também temos nossas regras de fé, são 13 regras de fé. Temos também Doutrina e Convênios, que são revelações modernas dos líderes da igreja desde a restauração do Evangelho. E eu sei que se nós formos obedientes e lermos Doutrina e Convênio, estudarmos suas palavras, estudarmos seu ensinamento, que são revelações modernas para os nossos dias. E eu sei que assim como Deus preparou profetas nos tempos da Bíblia, Ele também o fez no livro de Mórmon, em Pérolas de Grande Valor, Doutrina e Convênios e nos tempos de hoje, que nós temos o nosso profeta, presidente Nelson. Eu sei que se nós formos fiéis e buscar acreditar na palavra de Deus, nos ensinamentos de seus líderes, que são homens chamados por Deus, a nossa vida ela modificará totalmente. Nós nos tornaremos novas pessoas e a nossa vida será bem mais abençoada. Agora nós vamos para a nossa segunda atividade. Posso ser batizado quando eu fizer 8 anos. Eu gostaria agora que vocês pudessem contar comigo, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anos. O que há de especial nessa idade? 8 anos. 8 anos, nós começamos a compreender o certo do errado. Com 8 anos, nós nos tornamos pessoas um pouco mais maduras, já saindo na primeira infância. E o Senhor, Ele achou importante, Ele achou sábio que todos os membros da igreja se batizassem com 8 anos de idade. Assim como Ele se batizou sem ter pecado algum, para seguir o mandamento e uma lei do Pai Celestial, todos nós, a partir de 8 anos de idade, é muito importante que nós nos batizemos. O Senhor, Ele deixou esse mandamento para que nós
pais e líderes, pudéssemos batizar nossas crianças com 8 anos de idade. E antes disso, é muito importante que nós, pais, ensinemos aos nossos filhos sobre Jesus Cristo. A partir do batismo é quando começa a nossa vida cristã, né? É onde começa todas as nossas responsabilidades de membros da igreja. Nós somos batizados, nós recebemos o dom do Espírito Santo através da imposição de mãos. E para vocês entenderem melhor o que eu falei, eu gostaria que vocês pudessem ler comigo Doutrina e Convênios 68, a partir do 25 ao 28, tá bom? E também, se em Sião ou em qualquer de suas estacas organizadas houver pais que, tendo filhos, não os ensinarem a compreender a doutrina do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, e do batismo e do dom do Espírito Santo, pela imposição de mãos, quando tiverem 8 anos, sobre a cabeça dos pais, seja o pecado. Pois isto será uma lei para os habitantes de Sião, ou em qualquer de suas estacas que estejam organizadas, e seus filhos serão batizados para a remissão de seus pecados, quando tiverem 8 anos de idade, e receberão a imposição das mãos. E também ensinarão seus filhos a orar e a andar em retidão perante o Senhor. E uma das coisas que as crianças elas aprendem na igreja é sobre as regras de fé. E na 4ª regra de fé diz o seguinte: cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para remissão dos pecados; quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. E eu sei que se nós ensinarmos os nossos filhos com sabedoria, com humildade, com amor, sobre Jesus Cristo, sobre o arrependimento, quando as crianças começarem a compreender o certo do errado e sentir o desejo de querer fazer o que é certo, o Senhor, Ele vai abrir a mente dessa criança e vai instigar o conhecimento dela, o entendimento dela, para compreender os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. E é nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos para que eles possam ser soldados em Sião nesses últimos dias. Agora nós vamos cantar o hino Quando Eu For Batizado, na página 54, que tem no aplicativo da Biblioteca Sud, tá bom? Procuro um arco-íris depois que a chuva cai. Procuro um arco-íris depois que a chuva cai. E penso na limpeza que uma boa chuva faz. Terei a vida limpa, pois a terra após chover. Vou cada dia ser melhor, depois com Deus viver. Nas águas do batismo, meus erros ficarão. Serei assim perdoado e viverei em retidão. Terei a vida limpa como a terra após chover. Vou cada dia ser melhor, depois com Deus viver. E eu sei que se nós formos fiéis aos ensinamentos que estão nas Escrituras Sagradas, aos ensinamentos que nós temos nas Alearrona, que nós aprendemos nas conferências, que se nós dermos ouvido aos nossos líderes que foram chamados por Deus e procuram viver uma vida digna nesse mundo tão complicado que nós estamos vivendo hoje, que se nós guardarmos os mandamentos de Deus e confiarmos nele, sentimos o amor, sentimos o amor por ele, assim como ele nos ama, nós teremos uma vida muito abençoada,
nós seremos pessoas mais felizes e vamos com certeza preparar o nosso cantinho junto ao Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo. E esse é o meu testemunho, essa aula que eu compartilho com vocês, eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.